A questão número 11 é uma questão que foi anulada. Olha que beleza! Uma questão anulada. Certo, mas mesmo assim, vamos ver o que essa questão teve de errado, mesmo ela tendo sido anulada. Não, professor, tá de boa, não precisa resolver não. Isso aí foi anulado, todo mundo ganha um ponto. Calma aí, deixa de preguiça, rapaz. Por que o pessoal não gosta de ver questão anulada, hein? Olha só, questão anulada é irrelevante? Depende, para o pessoal que fez essa prova aqui, olhar a resolução dessa questão anulada é realmente irrelevante, porque todo mundo ganhou o ponto. Agora, para aqueles que estão estudando, é muito relevante olhar uma questão anulada, porque sempre vão existir nas provas questões anuladas. Você tem que estar preparado para encarar esse tipo de questão. Então, o que seria ideal para você, na hora da prova, quando você encontra uma questão que, digamos assim, não está dando nenhuma das respostas, ou então está dando todas as respostas como corretas, como foi o caso dessa? É importante você perceber isso para que você não fique perdendo tempo quebrando a cabeça com aquela questão. Parte logo para outra. Mas você tem que ter um indício forte de que aquela questão está com problema. Então, no seu preparatório, você precisa aprender a lidar com questões erradas, questões que vão ter anulação. Qual seria uma maneira de você perceber que uma questão está errada e deve ser anulada? Você vai ter que utilizar os seus conhecimentos daquele assunto para identificar um problema que não tem solução ou um problema que tem múltiplas soluções. É claro que cada caso é um caso, tá? Mas mesmo assim, é fundamental que você se acostume a lidar com questões assim. Quanto mais rápido você perceber que aquela questão está errada, vai ser anulada, menos tempo você perde e aí você passa logo para outras questões. É claro que o ponto daquela questão você vai ganhar do mesmo jeito. Agora, o tempo que você perde tentando resolver ela, isso você não ganha de volta. Então vamos aprender a lidar com questão errada, questão anulada e deixe de preguiça. E é uma questão bem interessante, para efeito de estudo, ela traz vários ensinamentos interessantes. Traz aqui relação entre coeficientes e raízes, traz aqui fatoração, simplificação. Tá, então vamos ver a resolução dela. Certo, então vamos ver como é que é a resolução dessa questão e vamos ver o que tem de errado nela. É uma questão aqui sobre polinômio, né? Tem um polinômio aqui do terceiro grau, tem aqui uma formulinha. Ele deu isso aqui, x diferente de 2p e x diferente de p. Deve ser por causa desse denominador aqui, né? Ele deu ainda essa relação e quer que você calcule isso. Tá, então sabe-se que os números p, q e r são raízes desse polinômio aqui. Deixa eu anotar isso. Esse polinômio aqui, do terceiro grau, claro que ele tem 3 raízes. E que essa expressão aqui é igual a essa. O que é isso aqui, hein? Isso aqui é uma equação. Se for uma equação, a gente tem que achar o x dela, né? Então ele deu essa relação aqui com x diferente de 2p e x diferente de p. É porque esse denominador aqui, ele deve ter esses fatores, x menos p e x menos 2p. Então a gente vai precisar disso. E ele deu ainda essa outra relação aqui, p mais q é igual a r menos q. P mais q é igual a r menos q. Podia juntar esse q com esse q, né? Vou deixar assim por enquanto. Nessas condições, é correto afirmar que 3a menos 2b mais c é igual a... Ele quer que você calcule isso aqui. 3a menos 2b mais c. Isso é o que ele quer. E são valores numéricos. Então, digamos, deve dar para encontrar os valores exatos de a, b e c. Olha, a, b e c são esses coeficientes aqui. Como é que a gente poderia achar esses coeficientes? A gente conhece p de x e a gente conhece as raízes p, q e r. Você sabe que existem relações entre coeficientes e raízes, né? Claro, as raízes de uma equação polinomial têm a ver com os coeficientes aqui. Então, a, b e c, eles devem ser dependentes de p,
Q e R. E ele deu aqui informações que permitem que você ache os valores de P, Q e R. Ele deu essa fórmula e essa fórmula aqui. Então deve dar para achar P, Q e R com isso aqui, né? Olha só, vamos fazer isso aqui. De cara a gente pode fatorar isso aqui, né? Isso aqui é uma fatoração manjada. O que é isso aqui? Você pode fazer agrupamento. Você faz aqui, coloca x em evidência. Ó, esse fator todo aqui. Você coloca x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos p. E aí você tem aqui, ó, r que multiplica menos x mais p. Você pode escrever como menos r que multiplica x menos p. Então, essa expressão de 4 termos, ela pode ser fatorada assim. Eu fatorei aqui, e agora ficou um fator comum x menos p. Podemos colocar em evidência, vai ficar x menos p, que multiplica x menos r. Então, essa expressão aqui, vamos escrever desse jeito. X menos p, que multiplica x menos r. Vou reescrever ela aqui embaixo, tá? Aqui repito x menos 2p, e isso aqui vou escrever desse jeito. X menos p, x menos r. E essa expressão aqui desse denominador, dá pra gente de cara colocar 3 em evidência, né? Colocando 3 em evidência, vai ficar aqui x2 menos 3px mais 2p2. x2 menos 3px mais 2p2. Isso aqui é o trinômio do segundo grau, né? Na variável x. E você tem aqui o p, que seria um parâmetro. Tá, então a expressão do segundo grau, normalmente, se tiver raízes, ela pode ser fatorada como duas expressões de primeiro grau, né? Que de cara eu fico desconfiado que são essas aqui, ó. Porque ele falou que x é diferente de 2p e x é diferente de p. Deve ser isso aqui igual a x menos p vezes x menos 2p, por causa disso aqui que ele deu. É claro, acabou funcionando como uma dica, né? Mas se ele não desse, dava para você fazer isso aqui. Quer dizer, quais são os dois números que multiplicados dão 2p2 e somados dão 3p? Seriam p e 2p. Então essa expressão aqui fatorada vai ficar assim. Repito ali o 3. Isso aqui vai ficar x menos p, x menos 2p. Aí vai dar certinho. Vai ficar aqui 3px e 2p2 positivo. Então esse denominador vai ficar assim. É 3 que multiplica x menos p e x menos 2p. Por isso que ele deu que x é diferente de 2p e x é diferente de p, para não anular esse denominador aqui, né? Bom, isso aqui é x menos 2 sobre 3. O que é isso aqui? Isso é uma equação, olha, até agora eu não sei o que é isso. Tá parecendo que isso aqui é uma equação. Quer dizer, uma expressão que é verdadeira para determinados valores de x. Tá, mas vamos ver o que dá isso aqui. A gente pode fazer uma simplificação, ó. Corta aqui o x menos p e corta o x menos 2p e corta esse 3 também. O que sobrou? Sobrou que x menos r é igual a x menos 2. Agora me diga, o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação esquisita, né? Onde o x vai cortar. Aí vai ficar dependendo do r. Se o r for 2, ela é verdadeira para qualquer x. Agora, se o r não for 2, né? Então, o que a gente conclui dessa igualdade que ele deu? A gente conclui que o r tem que valer 2. Senão nunca vai dar certo. Senão nunca vai ser igual. Então, primeira conclusão aqui, o r vale 2. E esse é o caminho, porque a gente precisa encontrar P, Q e R para poder calcular A, B e C e aí calcular o que o problema pede. Então, olha só, precisamos descobrir os valores de P, Q e R. R a gente já descobriu. P e Q a gente pode descobrir por aqui, né?
É uma equação envolvendo P e Q e R. E jogando já o R que a gente conhece, R igual a 2, vai ficar assim. P mais Q é igual a 2 menos Q. Quer dizer, o P é a mesma coisa que 2 menos 2Q. Isso é uma equação envolvendo P e Q. Ela sozinha não permite a gente descobrir quem são P e Q. Eu precisava de mais uma equação. E a gente vai tirar essa mais uma equação daqui, ó. Olha para o polinômio P de x. O problema falou que as raízes desse polinômio são P, Q e R. E a gente pode observar de cara que x igual a 0 é uma raiz, né? É porque você pode botar em evidência o x e vai ficar uma expressão do segundo grau lá dentro. Vai ficar assim, ó. Esse P de x, você pode escrever, colocando aqui x em evidência, vai ficar x que multiplica ax2 mais bx mais c. Então, para que isso aqui seja igual a 0, você pode ter isso aqui sendo 0 ou isso aqui sendo 0. Então, x igual a 0 é raiz. Ou seja, um desses números aqui, P e Q, tem que valer 0, porque o R não é 0, o R é 2. As outras raízes são P e Q. E como a gente concluiu que 0 é uma das raízes, então ou o P tem que ser 0 ou o Q tem que ser 0. Agora nós vamos ter que abrir em dois casos. Será que o P é igual a 0? Olha só, se o P for igual a 0, vamos jogar isso aqui. Se o P for igual a 0, você vai ficar com isso aqui, ó. 0 é igual a 2 menos 2Q. Você vai ficar com Q igual a 1. Então você teria essas três raízes aqui. O 2, que já é determinado, você teria aqui o P igual a 0 e o Q igual a 1. Seriam 0, 1 e 2 as raízes. Tá, então poderia ser isso. Agora, será que eu poderia ter o Q igual a 0? Olha aqui. Q igual a 0 não dá certo. Eu não vou nem escrever, eu vou mostrar aqui, ó. Se você tiver o Q igual a 0, você vai ter o P valendo quanto? 2. 2 menos 0 que vai dar 2. Você teria P igual a 2. Se você tivesse Q igual a 0, você obrigatoriamente teria P igual a 2. E você não pode ter P igual a 2. Por quê? Ele falou que esses números aqui, P, Q e R, são distintos. Você não pode ter repetição. Você já tem o R valendo 2. Então você não pode ter o P valendo 2. Tá, então essa situação Q igual a 0, P igual a 2 e R igual a 2 não dá certo, tá? Não pode usar. Então a única que serve é essa aqui. R é igual a 2, o P é igual a 0 e o Q é igual a 1. Pronto, já encontramos os valores de P, Q e R. E agora a gente já pode calcular o que o problema pede. Vou poder usar relações de Girardi, não é isso? E aí, nesse ponto, começa já a ficar claro que esse é um problema que não dá para resolver. Porque quase todas as informações que o enunciado deu foi para você calcular P, Q e R. Tivemos esse trabalho até agora para encontrar os valores de P, Q e R. Mas o que ele quer saber é uma expressão envolvendo A, B e C. Essa expressão aqui. O que tem a ver isso com isso? Relações de Girardi. São as relações entre coeficientes e raízes. Agora, as relações de Girardi não te dão os valores dos coeficientes, te dão razões. Por exemplo, a soma das raízes tem a ver com esse coeficiente aqui. É isso, ó. O P mais Q mais R é menos B sobre A. Mas isso não te dá condições de achar o valor de B nem o valor de A. Somente a relação, menos B sobre A. E esse outro coeficiente aqui, ó. Você tem aqui o coeficiente do termo de maior grau. O próximo coeficiente é isso aqui. A soma das raízes com o sinal trocado é isso aqui, né? É esse coeficiente dividido por esse com o sinal trocado. E o próximo coeficiente, o que tem a ver ele? Tem a ver que C sobre A é a soma dos produtos tomados 2 a 2, ou seja, PQ mais PR
mais QR, isso aqui é igual a C sobre A. É o que você tem das relações de Girardi. Se você jogar aqui os valores de P, Q e R que você conhece, 0, 1 e 2, você vai ficar com isso aqui igual a 0 mais 1 mais 2, vai dar 3. E se você jogar aqui também 0, 1 e 2, você vai ficar P igual a 0, isso aqui vai morrer, vai ficar Q vezes R, que é 2. Você vai ficar com C sobre A é igual a 2. Ou seja, você vai tirar daqui que o B vale menos 3A e que o C vale 2A. Então, o máximo que você pode falar sobre esse polinômio é que ele tem essa forma aqui. P de x é igual a ax3 mais bx2. Aí no lugar de b você coloca isso. Então, menos 3ax2 mais cx, então vai ficar mais 2ax. Pronto, esses são os valores de A, B e C. O B é menos 3A e o C é 2A. Só isso vai ficar dependendo do A. Então, nesse caso, isso que o problema está pedindo para calcular ficaria como 3A mais C, o C é isso, e menos 2B. O B vale menos 3A, multiplicando por menos 2, isso vai dar mais 6A. Então, 3A mais 2A mais 6A, isso aqui vai ficar 11A. Então, fica dependendo do valor de A. Sem saber o valor de A, não dá para você responder o que o problema quer. E olha as opções aqui. 15, 13, 11, 10 e 9, né? Então a gente fica desconfiado do 11. Mas esse 11, ele só valeria para A igual a 1. Porque a resposta, pelos dados do problema, eu posso dizer, no máximo, que é isso aqui, 11A. Então, ele teria que dizer, por exemplo, que o A é igual a 1. Se ele colocasse A igual a 1, seria 11 a resposta, que, por sinal, é a resposta do gabarito. Ou então ele podia fazer, sabe o seguinte? Ele podia colocar um valor qualquer desse polinômio. Por exemplo, ele poderia dar P de 3. Se ele desse o valor de P de 3, teria como você calcular o A. Se ele desse assim, suponha que P de 3 seja 6. Eu estou só remendando a questão, tá? A questão tem resposta 11A, que não é nenhuma dessas. Que, claro, o gabarito que ele deu é 11, mas isso é se A fosse 1. E você não tem nada que te diga que A vale 1. Como que uma questão como essa teria que ser consertada? Ele teria que dar uma informação dessa aqui. Aí você poderia pegar o polinômio que você já sabe que é assim. Ele é assim, ó. Aí você calcularia o valor de A. Ó, fazendo P de 3 igual a 6. Isso aqui com x igual a 3. É hipotético isso aqui, tá? Eu só tô remendando a questão. Então, fazendo x igual a 3 e igualando a 6, isso aqui vai ficar 27A menos 3A vezes x2. Vai ficar 3A vezes 9. 3 ao quadrado, 9, multiplicando por menos 3A, vai ficar menos 27A. E aqui mais 2ax, fazendo x igual a 3, vai ficar 6a. Se ele desse, por exemplo, P de 3 igual a 6, aí você teria esse valor para calcular, e aí você acharia o valor de A. Isso aqui vai dar igual a 1, nesse exemplo, tá? Então, nesse caso, daria uma resposta 11. Então, é uma pena, né? Para efeito de estudo, uma questão bem legalzinha. Você tem que estar craque nesses assuntos para resolver, mas é uma questão que ficou com esse erro aí e foi anulada. Então é isso aqui que a gente descobriu sobre esse polinômio P de x. Essa expressão que o problema pede, 3a menos 2b mais c, isso dá 11 somente no caso quando o a vale 1, porque aí o b vai ser menos 3 e o c vai ser mais 2. E você fica com essas raízes aqui para P de x, 0, 1 e 2, que são os números P, Q e R, né? Agora, se o A tivesse outro valor, aí não ia ser nada disso. Deixa eu botar um outro valor aqui de A. Olha só, se o A não valer 1, se o A valer 2,
você vai ter o polinômio p de x diferente, você vai continuar tendo as mesmas raízes, 0, 1 e 2, só que o valor que o problema pede não vai mais dar 11, vai dar 22, claro, porque é 11A, né? A mesma coisa para outros valores de A. Deixa eu colocar aqui diversos valores de A e você vai ver o que acontece com o p de x. Inclusive aqui com o A negativo, tá? Aqui está com A igual a menos 3, aí o valor que o problema pede vai dar, como é 11A, vai ficar menos 33. Sempre com as raízes 0, 1 e 2. Mas o gráfico vai ter um aspecto diferente e o valor que o problema pede vai mudar também. Agora, se ele desse uma informação assim, um determinado valor de p de x, por exemplo, considere que p de 3 vale 6. Então, p de 3 vale 6 significa que esse polinômio, esse gráfico, tem que passar pelo ponto 3, 6. Aquele ponto ali, 3, 6. E aí, nesse caso, qual vai ser o valor de A que vai te dar essa condição? Qual é o valor de A que eu tenho que ter para que o polinômio passe por ali? Aqui, obrigando o ponto Q a pertencer ao gráfico desse polinômio, resulta nisso aqui, A igual a 1. É aquela história que a gente calculou, né? Fizemos lá P de 3 igual a 6 e pudemos calcular que o A vale 1. E aí, chegando à resposta 11, que é a resposta original do problema. Só que ela foi anulada, né?